A medida da fé. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, 3. Capítulo 1. O que é fé? 1. A definição da fé que Deus aceita. 2. O poder da fé desconhece limites. 3. Fé carnal e fé espiritual. 4. Como possuir fé espiritual. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, 1-3. Muitas vezes, na Bíblia, vemos que o que não podemos esperar que aconteça por ser impossível de ser executado com forças humanas, foi realizado pelo poder de Deus. Moisés levou os israelitas ao Mar Vermelho, dividiu-o em 2 enormes muros d'água e eles o atravessaram como se estivessem caminhando em terra seca. Josué destruiu a cidade de Jericó, marchando 13 vezes ao seu redor. Através da oração de Elias, choveu depois de 3 anos e meio de seca. Pedro fez um coxo levantar e caminhar e o apóstolo Paulo ressuscitou um jovem que havia morrido, ao cair do 3º andar de uma casa. Jesus caminhou sobre as águas, acalmou o vento e tempestade, fez o cego ver e ressuscitou um homem que já estava no túmulo há 4 dias. O poder da fé é imensurável e, com ela, tudo é possível. Como Jesus nos diz em Marcos 9, 23, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Você é capaz de receber seja o que for que pedir a Deus, se sua fé for aceitável a Ele. Então, qual é o tipo de fé que Deus aceita e como eu posso possuí-la? 1. A definição da fé que Deus aceita. Muitas pessoas hoje dizem acreditar no Deus Todo-Poderoso, mas não recebem respostas para suas orações, por não possuírem fé verdadeira. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus nos diz explicitamente que, para agradá-lo, devemos ter fé verdadeira. Nada é impossível quando se tem a fé perfeita, pois a fé é o fundamento de uma boa vida cristã e a chave para as bênçãos e respostas de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que não podem desfrutar de suas bênçãos e receber a salvação por não possuírem fé verdadeira. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Qual é então a fé que Deus aceita? O dicionário Webster's New Old College Dictionary define fé como crença inquestionável que não requer provas ou evidências ou crença inquestionável em Deus, princípios religiosos, etc. Fé é pitis em grego, que significa estar firme ou fiel, e é definida em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos se refere àquilo que esperamos que apareça em nossa realidade por termos certeza absoluta de que irão acontecer. Por exemplo, o que uma pessoa doente, que sofre de fortes dores, mais deseja? Naturalmente seu desejo é ser curada e ter uma boa saúde. Assim, ela deve ter fé suficiente para ter certeza de sua recuperação, ou seja, a boa saúde torna-se uma realidade para ela, se sua fé é perfeita. Depois, a convicção das coisas que não vemos se refere a elementos e questões das quais, através da fé espiritual, temos certeza de que irão acontecer, mesmo na realidade onde nem todas as coisas são visíveis a olhos nus. Portanto, a fé nos capacita a acreditar que Deus cria todas as coisas do nada. Os patriarcas da fé, com fé receberam a certeza daquilo que esperavam como uma realidade, e a convicção das coisas que eles não viam como eventos e objetos tangíveis. Daquela maneira, eles experimentaram o poder de Deus, que lhes criou coisas a partir do nada. Assim como os patriarcas da fé, aqueles que creem que Deus cria todas as coisas do nada, também creem que, no princípio, Ele criou todas as coisas dos céus e da terra através de Sua palavra. É verdade que ninguém testemunhou a criação dos céus e da terra com seus próprios olhos, pois isto aconteceu antes que o homem fosse criado, mas, ainda assim,
pessoas com fé nunca duvidam que Deus, do nada, fez com que todas as coisas viessem à existência. Assim sendo, Hebreus 11, 3 nos lembra que, pela fé, entendemos que os mundos foram preparados pela palavra de Deus e que o que vemos não foi feito de coisas visíveis. Quando Deus disse, haja luz, houve luz, Gênesis 1, 3. Quando ele disse, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, tudo foi da maneira como ele ordenou, Gênesis 1, 11. Todas as coisas do universo, vistas a olhos nus, não foram feitas a partir de nenhum material visível, embora muitos o acham. Essas pessoas não creem que Deus possa ter feito tudo do nada, nunca aprenderam, viram ou ouviram que tal coisa pudesse e possa acontecer. Obras de obediência são evidências de fé. A fim de esperar por algo que não é possível acontecer e fazer daquilo uma realidade, devemos ter a evidência da fé que Deus aprova. Em outras palavras, devemos mostrar tal evidência através da obediência à palavra de Deus. Se obedecemos a ela é porque confiamos em ela. Hebreus 11, 4-7 fala sobre os patriarcas da fé, que foram considerados retos e justos por demonstrarem a fé através de suas atitudes. Abel, por oferecer a Deus um sacrifício de sangue que lhe foi aceitável. Enoque, por ter se santificado completamente. Noé, que se tornou o herdeiro da justiça, ao construir a arca da salvação somente pela fé. Examinemos a história de Caim e Abel, em Gênesis 4, 1-15, para que possamos entender como é a fé verdadeira que é aceitável a Deus. Caim e Abel eram os filhos de Adão e Eva, que nasceram depois de seus pais terem sido mandados embora do jardim do Éden, por terem desobedecido ao mandamento de Deus: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. Adão e Eva se arrependeram de sua desobediência porque, a partir dali, passaram a se alimentar do suor de seu rosto e a ter grande dor ao dar à luz na terra amaldiçoada. Ensinaram então diligentemente aos seus filhos sobre a importância da obediência e lhes disseram para viverem pela palavra de Deus, enfatizando para jamais desobedecerem a seus mandamentos. Além disso, Adão e Eva também devem ter ensinado aos seus filhos que, para terem o perdão de seus pecados, eles deveriam oferecer a Deus um sacrifício de sangue. Entretanto, muito tempo depois, Caim traiu a Deus da mesma forma que sua mãe, Eva, o fez, ao desobedecer a sua palavra. Como era agricultor, ofereceu a Deus uma oferta que era fruto da terra, da maneira que lhe convinha. Abel, por sua vez, era pastor e ofereceu as partes gordas da primeira cria de seu rebanho, da maneira como Deus havia ordenado aos seus pais. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim, que havia desobedecido a seu mandamento. Como resultado, Abel foi considerado como um homem justo, Hebreus 11, 4. A história de Caim e Abel nos ensina que Deus confia em nós e nos aprova, à medida que confiamos e obedecemos a sua palavra, e os casos de Moisés e Enoque também nos levam a essa conclusão. A fé é evidenciada por obras de obediência. Portanto, devemos nos lembrar de que Deus nos aprova quando mostramos a Ele a evidência de nossa fé, obedecendo a sua palavra com nossas obras e atitudes a todo o tempo, tentando obedecer-lhe sob qualquer circunstância. Fé traz bênçãos e respostas. Devemos obedecer a palavra de Deus para que possamos, pela fé, fazer daquilo que esperamos, surgir sua substância. Se não seguirmos a maneira de Deus, assim como fez Caim, embasando-se na terra cujo trabalho é difícil de suportar, de acordo com a lei do mundo espiritual, não poderemos receber as respostas de Deus, juntamente com suas bênçãos. Hebreus 11, 8 e 9 fala detalhadamente sobre Abraão, que demonstrou suas obras de obediência à palavra de Deus como evidência de sua fé. Pela fé, ele deixou sua própria terra ao ouvir a ordem de Deus. Mesmo quando Deus lhe disse para oferecer seu único e amado filho Isaque, que ele lhe tinha dado nos seus 100 anos de idade, como sacrifício, Abraão obedeceu instantaneamente, pois sabia que Deus podia ressuscitá-lo. Com tais atitudes de obediência, Deus lhe deu grandes bênçãos e respostas. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez,
não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22, 15 a 18. Além disso, podemos ver em Gênesis 24, 1, que Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Tiago 2, 23 também nos lembra: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, podemos dizer que Abraão foi grandemente abençoado em todas as áreas de sua vida porque confiou em Deus, quem controla todas as coisas na vida e na morte, bênçãos e maldições, e tem tudo em suas mãos. Da mesma maneira, seremos capazes de desfrutar das bênçãos de Deus em todas as áreas de nossas vidas e receber respostas do que quer que pedirmos, quando entendermos a definição correta de fé e demonstrá-la através de nossas obras e atitudes em perfeita obediência. 2. O poder da fé desconhece limites. Nós podemos ter contato com Deus através da fé, pois está como o primeiro portão do terreno espiritual no mundo tetradimensional. Somente quando passamos pelo primeiro portão é que nossos ouvidos e olhos espirituais são abertos, para que possamos escutar a voz de Deus e ver em espírito. Dessa forma, vivemos pela palavra de Deus, recebemos tudo o que pedimos com fé, e somos alegres e esperançosos pelo reino dos céus. Inclusive, quando nossos corações estão cheios de alegria e gratidão, e quando a esperança pelo céu transborda em nossas vidas, amamos a Deus acima de todas as outras coisas e o agradamos. Então, o mundo deixa de ser digno de nós e de nossa fé, pois além de nos tornarmos testemunhas do Senhor, com o poder que nos foi dado através do Espírito Santo, somos fiéis até a morte e amamos a Deus com toda a nossa vida, assim como era o apóstolo Paulo. O mundo não é digno do poder da fé. Ao descrever o poder da fé, Hebreus 11, 32 a 38 ilustra a fé dos patriarcas. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. As pessoas de cuja fé o mundo não é digno, podem abrir mão não apenas de suas honras terrenas e riqueza, mas também de suas vidas. Como em 1 João 4, 18 diz, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo vai embora de acordo com a medida do nosso amor. O que é impossível para as forças humanas torna-se possível com o poder de Deus. Um de seus profetas, Elias, salvou sua terra ao descobrir, com a inspiração do Espírito Santo, onde o inimigo estava acampado. Daniel sobreviveu a uma cova cheia de leões famintos. No Novo Testamento, houve muitas pessoas que abriram mão de suas próprias vidas por amor ao Evangelho e ao Senhor. Tiago, um dos 12 discípulos de Jesus, nosso Senhor, tornou-se o primeiro mártir entre eles ao ser morto com uma espada. Pedro, o discípulo-chefe de Jesus Cristo, foi crucificado de cabeça para baixo. Em seu imenso amor ao Senhor, o apóstolo Paulo estava contente e grato a Deus, mesmo dentro de uma prisão e sendo quase morto e espancado muitas vezes. Foi decapitado e também se tornou um grande mártir pelo Senhor. Muitos cristãos foram devorados por leões no Coliseu, em Roma,
ou tiveram que viver em tumbas sem verem a luz do sol até sua morte, devido à grande perseguição por parte do Império Romano. O apóstolo Paulo ficou firme em sua fé em toda e qualquer situação que viveu e superou o mundo. Ele pôde, assim, confessar: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8, 35. A fé é a solução de qualquer problema. Houve um incidente no qual Jesus viu a fé de um paralítico e seus amigos e disse a ele em Marcos 2: Filho, os seus pecados estão perdoados, e o paralítico foi curado imediatamente. Quando as pessoas ouviram que Jesus estava em uma casa em Cafarnaum, muitos foram se juntando ali, até não haver mais lugar para ficarem, nem mesmo junto à porta. O paralítico não podia ir até Jesus por causa da multidão, então seus 4 amigos fizeram um buraco no telhado e o desceram deitado em uma maca. Jesus considerou a atitude deles, que demonstrava fé, e perdoou o paralítico de seus pecados dizendo: Filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 5. Entretanto, alguns professores da lei que estavam sentados ali estavam céticos e pensaram: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Verso 7. Jesus então lhes disse. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração, que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pegue a sua maca e ande? Marcos 2, 8 e 9. Então Jesus ordenou ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Verso 11. O homem, que até então havia estado paralisado, se levantou, pegou sua maca e saiu para casa na presença de todas as pessoas que estavam naquele lugar. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Verso 12. Essa história nos diz que todos os problemas em nossas vidas podem ser resolvidos, quando somos perdoados de nossos pecados pela fé. Isso porque há mais ou menos 2000 anos atrás, Jesus, nosso Salvador, abriu o caminho da salvação ao nos redimir de todos os tipos de problemas em vida como o pecado, a morte, a pobreza, as doenças, e o resto. Para mais sobre isso, leia a mensagem da cruz. Podemos receber o que quer que pedirmos, se somos perdoados de nossos pecados por não termos vivido segundo a palavra de Deus. Ele nos promete em 1 João 3, 21 e 22, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Dessa forma, as pessoas que não têm um muro de pecados entre elas e Deus, podem pedir-lhe qualquer coisa corajosamente que irão receber. Portanto, em Mateus 6, Jesus enfatizou que nós não devemos nos preocupar com o que vamos vestir ou comer, ou onde vamos morar, mas devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 25 a 33.
Se confiamos verdadeiramente na palavra de Deus, buscamos primeiramente o seu reino e a sua justiça. As promessas de Deus são boas e certas, como um cheque de desconto garantido, e Ele nos acrescenta todas as coisas de que precisamos, de acordo com sua promessa, para que possamos não apenas ter a salvação e a vida eterna, mas também que possamos prosperar em tudo o que fizermos nesta vida. A fé pode controlar até os fenômenos naturais. Ao ler Mateus 8, 23 a 27, aprendemos sobre o poder da fé, que nos protege de qualquer tempo ou clima perigoso, capacitando-nos a controlá-los. Todas as coisas são realmente possíveis pela fé. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem diz que não devemos temer nenhuma tempestade ou ondas violentas, pois podemos controlar tais fenômenos naturais apenas com a fé. Contudo, para experimentarmos tão grande força da fé, devemos alcançar a total certeza dela, como Jesus, que através de sua fé, tudo era possível. Hebreus 10, 22 nos lembra. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A Bíblia relata que podemos receber respostas para o que quer que pedirmos e fazer coisas ainda maiores que as que Jesus fez, se tivermos total certeza de nossa fé. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 12 e 13. Portanto, devemos entender que o poder da fé é realmente muito grande e possuir o tipo de fé que Deus se agrada e nos pede para ter. Só assim poderemos receber as respostas que tanto procuramos, além de realizar obras ainda maiores que as que Jesus realizou. 3. Fé carnal e fé espiritual. Quando Jesus disse ao centurião que veio a ele com fé: Vá. Como você creu, assim lhe acontecerá, seu servo foi curado instantaneamente. Mateus 8, 13. Assim, percebemos que a fé verdadeira é naturalmente acompanhada por respostas de Deus. Mas, então, por que tantas pessoas não recebem respostas às suas orações, mesmo acreditando e clamando ao Senhor? Isso acontece porque existe a fé espiritual, com a qual temos contato com Deus e recebemos suas respostas, e existe a fé carnal, com a qual não obtemos nada, por ela não ter nada a ver com Ele. Vamos, pois, examinar as diferenças entre esses dois tipos de fé. Fé carnal é a fé que vem do conhecimento. A fé carnal se refere ao tipo de fé com a qual acreditamos em algo porque podemos vê-lo com nossos próprios olhos e surge a partir do nosso próprio conhecimento ou do senso comum. Tal fé é frequentemente chamada de fé que vem do conhecimento ou fé, segundo a razão. Por exemplo, aqueles que não viram o processo de fabricação de determinada escrivaninha de madeira, mas ouviram falar dele, certamente acreditarão quando os outros disserem: aquela escrivaninha é feita de madeira. Qualquer um pode ter esse tipo de fé, pois ela está baseada na crença de que algo é feito a partir de alguma outra coisa. As pessoas recebem e armazenam conhecimento em sua memória desde o momento em que nascem. Memorizam o que veem, ouvem e o que aprendem de seus pais, irmãos, vizinhos, ou na escola, e utilizam então o conhecimento memorizado no cérebro quando acham necessidade. Entre o conhecimento armazenado existem muitas inverdades que são contrárias à palavra de Deus. Sua palavra é a verdade que nunca muda, mas a maioria do conhecimento é inverdade e oscila ao passar do tempo. No entanto, as pessoas consideram a inverdade como verdade, por não saberem ao certo o que a verdade é.
Um exemplo disso são aqueles que têm a teoria da evolução como uma verdade, simplesmente por terem lhes ensinado assim na escola, e tal crença os impede de entender que algo possa surgir do nada. A fé carnal sem obras é morta. Primeiro, é importante dizer que as pessoas com fé carnal, mesmo frequentando alguma igreja e ouvindo a palavra de Deus, não conseguem aceitar o fato de que Ele criou as coisas a partir do inexistente. Seu conhecimento adquirido desde o nascimento contraria a Bíblia, o que as faz não acreditar nos milagres ali registrados. Quando estão cheias do Espírito Santo e da graça de Deus, acreditam facilmente, mas já começam a duvidar quando perdem um pouco de tal graça e chegam a pensar até que as respostas que receberam de Deus foram coincidências. Portanto, as pessoas com uma fé carnal têm conflitos em seus corações. Confessam a fé com a boca, mas não creem verdadeiramente. Não têm contato com Deus, e uma vez que não vivem pela sua palavra, também não são estimadas por Ele. Aqui está um exemplo, aos olhos humanos, quando alguém nos prejudica, é certo revidar, mas a Bíblia, por sua vez, nos diz que devemos amar os nossos inimigos e ainda oferecer o outro lado da face a quem bater em nosso rosto. Uma pessoa com fé carnal, para se sentir satisfeita, necessita dar o troco a quem a prejudicar, e como viveu assim durante toda a sua vida, é muito mais fácil para ela odiar, invejar ou ter ciúmes dos outros. Além disso, viver pela palavra de Deus lhe é incômodo e ela não consegue ter sentimentos de gratidão ou alegria porque eles, simplesmente, não corresponderem à sua maneira de pensar. Como vemos em Tiago 2, 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta, a fé carnal é morta sem obras. As pessoas que a possuem não podem receber nem a salvação nem as respostas de Deus. Sobre isso, Jesus nos diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Deus aceita a fé espiritual. A fé espiritual nos é dada quando acreditamos nas coisas, mesmo quando não as vemos a olhos nus ou quando não estão de acordo com nosso conhecimento ou modo de pensar. Em outras palavras, é acreditar que Deus criou as coisas a partir do nada. Aqueles que possuem a fé espiritual creem, sem nenhum resquício de dúvida, que Deus criou os céus e o planeta, através de sua palavra, e formou o homem do pó da terra. A fé espiritual não é algo que podemos ter porque queremos, mas é algo que recebemos de Deus. Os que possuem esse tipo de fé, com certeza, acreditam nos milagres escritos na Bíblia, o que faz com que seja fácil para eles viver pela palavra de Deus e receber respostas a qualquer oração que fizerem. Em suma, Deus aceita a fé espiritual acompanhada de obras, e através dela, nós podemos ser salvos, ir para o céu e receber respostas às nossas orações. A fé espiritual é a fé viva acompanhada de obras. Quando temos fé espiritual, Deus aceita e garante nossas vidas com suas bênçãos e respostas. Imaginemos, por exemplo, dois agricultores que trabalham na terra de seu empregador. Sob uma mesma condição, um consegue colher 5 sacas de arroz e o outro 3. Com qual dos dois o dono da terra mais se agradaria? Naturalmente, o agricultor com as 5 sacas de arroz lhe seria mais estimado e agradável. Os dois agricultores, de acordo com seu esforço, podem colher quantidades diferentes, mesmo cultivando em uma mesma terra. O que colheu 5 sacas de arroz deve ter trabalhado com muito suor e dedicação para alcançar tal resultado. O outro, por outro lado, não conseguiu colher mais de 3 sacas porque, provavelmente, foi preguiçoso e negligenciou o seu trabalho. Deus julga cada pessoa de acordo com seu fruto. Só quando mostramos nossa fé, através de obras, é que Ele irá considerá-la espiritual e nos abençoará. Na noite em que Jesus foi preso, um de seus discípulos, Pedro, lhe disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mateus 26, 33. Contudo, Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Verso 34. Pedro havia falado aquilo de todo o seu coração, mas Jesus sabia que Pedro trairia em uma situação ameaçadora. Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo e negou Jesus 3 vezes, quando se viu em perigo, depois da prisão de seu mestre. No entanto,
Após receber o Espírito, ele foi totalmente transformado, sua fé como conhecimento veio a ser fé espiritual, e ele se tornou um apóstolo de grande poder na pregação do Evangelho. Teve uma vida justa e correta até ser crucificado de cabeça para baixo. Logo, conseguimos em Deus e obedecer-lhe em qualquer situação, quando temos fé espiritual, e, a fim de possuí-la, devemos nos esforçar para fazer tudo aquilo que ele diz para fazermos e manter um coração constante. Através da viva fé espiritual, acompanhada de obras, podemos receber a salvação e a vida eterna, ser transformados em pessoas de perfeita verdade e desfrutar das maravilhosas bênçãos, tanto em termos naturais como espirituais. Com uma fé morta, carnal e sem obras, todavia, não recebemos nem a salvação nem as respostas de Deus, não importando quanto tentamos ou por quanto tempo temos ido à igreja. 4. Como possuir a fé espiritual? Como podemos transformar nossa fé carnal em fé espiritual e fazer aquilo que esperamos tornar uma realidade, e aquilo que não vimos tornar visíveis evidências? O que devemos fazer para termos fé? Desfazendo-nos de teorias e pensamentos carnais. Muito do conhecimento que ganhamos desde o nascimento nos previne de possuir fé espiritual por ir contra a palavra de Deus. A teoria da evolução, por exemplo, nega que Deus tenha criado o universo. Como resultado, defensores de tal teoria não conseguem acreditar que Deus pôde criar uma coisa a partir do nada. Como podem acreditar em no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1? Assim sendo, a fim de possuir fé espiritual, devemos demolir todo e qualquer tipo de pensamento que for contra a palavra de Deus e todas as teorias, como a da evolução, que dificultam nossa crença na Bíblia. Se não nos livrarmos de nossos pensamentos e teorias que negam a Bíblia, não conseguiremos acreditar na palavra de Deus, não importando quanto tentarmos. É importante mencionar mais uma vez que, por mais que formos aos cultos em uma igreja, isso não irá fazer com que tenhamos fé espiritual. É por isso que muitas pessoas, apesar de serem assíduas nas reuniões de sua denominação, estão longe do caminho da salvação e não têm suas orações respondidas. O apóstolo Paulo tinha apenas a fé carnal, antes de seu encontro com o Senhor Jesus, em visão, quando ia para Damasco. Até então, ele não reconhecia Jesus como o Salvador da humanidade, mas perseguia e prendia muitos cristãos. Dessa forma, devemos remover de nossas vidas todo tipo de pensamento e teoria que seja contra a palavra de Deus, a fim de transformar nossa fé carnal em fé espiritual. Através do apóstolo Paulo, Deus nos lembra o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. 2 Coríntios 10, 4-6. Paulo só conseguiu se tornar um grande pregador do Evangelho depois que possuiu fé espiritual, exterminando todo tipo de pensamento, teoria e argumentos que eram contra Deus. Ele tomou a frente da evangelização de gentios e tornou-se uma pedra angular da missão mundial. Por fim, ele foi capaz de fazer uma corajosa confissão: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3, 7-9. Aprendendo a palavra de Deus com empenho e muito interesse. Romanos 10, 17 nos ensina: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Devemos ouvir a mensagem de Deus e aprendê-la, pois se não conhecemos a sua palavra, não podemos viver por ela. Se a deixamos armazenada em nossas mentes apenas como conhecimento e não a colocamos em prática, Deus não pode nos dar fé espiritual por corrermos um sério risco de ficarmos orgulhosos.
Imaginemos uma garota que sonha em ser uma grande e respeitada pianista. Não importa o quanto leia apostilas e aprenda teorias, se não praticar, nada vai acontecer. Da mesma maneira, de nada adianta nos aplicarmos a fundo na leitura, no ouvir ou no aprendizado da palavra de Deus, se não obedecermos a ela. Podemos ter fé espiritual só quando agimos segundo o que Deus nos diz. Obedecendo à voz de Deus. Devemos acreditar no Deus vivo e cumprir o que ele nos diz, independentemente das circunstâncias. Se cremos realmente em Sua palavra, depois que a ouvimos, certamente obedecemos a ela. Ao fazê-lo, as coisas vêm à existência, o que faz com que nasça uma forte certeza em nosso coração e empenhemos ainda mais em viver a palavra. À medida que esse processo se repete, podemos receber a fé que nos capacita a obedecer completamente à palavra de Deus, e Sua graça e força vêm sobre nós. Somos cheios do Espírito Santo e tudo dá certo para nós. Nos tempos do Êxodo, existiam pelo menos 6.000 homens israelitas com 20 anos de idade, mas em seu final, no entanto, somente 2 deles, Josué e Calebe, entraram na terra prometida de Canaã. Ou seja, com exceção destes 2, nenhum outro confiou na promessa de Deus ou obedeceu a ele. Em Números 14, 11, o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eles conheciam bem a Deus, e por terem testemunhado seu poder nas 10 pragas do Egito e na abertura do Mar Vermelho, também acharam que confiavam em Ele. Eles experimentaram a direção e a presença de Deus, com uma coluna de fogo pela noite e uma nuvem durante o dia, e comeram o maná dos céus, diariamente. Todavia, quando Deus os ordenou que entrassem na terra de Canaã, eles não lhe obedeceram, porque temiam os canaânitas e ainda reclamaram e se opuseram a Moisés e a Arão. Por isso que, apesar da fé carnal que tinham ao ver e ouvir os milagres e o poder de Deus em ação, eles não tinham fé espiritual para obedecê-lo. Para possuirmos fé espiritual, devemos sempre acreditar em Deus e obedecer à sua voz. Se verdadeiramente o amarmos, nós lhe obedeceremos e ele então responderá às nossas orações e nos dará a vida eterna. Romanos 10, 9 e 10 nos diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Crer em seu coração não se refere à fé como conhecimento, mas à fé espiritual com a qual acreditamos em algo, sem nenhuma sombra de dúvida. Aqueles que creem na palavra de Deus em seu interior e obedecem a ela, tornam-se justos e passam a se assemelhar cada vez mais ao Senhor. Sua confissão, eu creio no Senhor, é verdadeira e eles recebem a salvação. Em nome do Senhor, que possamos receber fé espiritual acompanhada de obras para obedecermos a Deus. Então poderemos agradar-lhe e desfrutar de uma vida em seu poder, através do qual todas as coisas são possíveis.